Bem-vindas e bem-vindos à websérie sobre roteirização em turismo gastronômico no Brasil. Nessa série de 3 capítulos, vamos mostrar para vocês algumas técnicas sobre roteirização em turismo gastronômico, com o objetivo de auxiliar você, gestor, profissional do segmento ou ainda você que deseja atuar no segmento do turismo gastronômico, a criar e desenvolver rotas e experiências nos diversos destinos turísticos. Nesses 3 episódios nós vamos conhecer São Paulo, visitar São Paulo, com toda a sua riqueza gastronômica, cultural, arquitetônica, histórica. Mas antes de arregaçarmos as mangas e começarmos a estruturar roteiros de turismo gastronômico em nossas cidades, estados ou regiões, queremos explicar por que os roteiros de turismo gastronômico se tornaram tão relevantes e o que, afinal, queremos dizer quando falamos de gastronomia. E já adianto, é muito mais do que está sobre a sua mesa. Vamos abordar como a gastronomia e a cultura alimentar podem ser um impulsionador para o desenvolvimento turístico de uma região, como pensar e criar um roteiro desde o zero e ainda nos inspirar com rotas que já saíram do papel para gerar excelentes resultados. Agora se prepare, que nosso itinerário só está começando. Tudo deve começar por um bom planejamento. Portanto, um bom roteiro turístico também. Por isso, pensar em todos os detalhes é imprescindível. Mas mais do que isso, é necessário entender o propósito do roteiro que estamos planejando. A razão pela qual queremos que as pessoas visitem determinados lugares, comam determinadas comidas. Então, antes de partirmos para a prática, vamos falar de alguns conceitos? Os roteiros turísticos e as rotas cumprem uma função essencial de orientar os turistas, auxiliando-os nas suas escolhas e decisões dos locais a visitar e também das comidas a experimentar de acordo com suas preferências. Mas por trás deles existe um planejamento que nos ajuda a iluminar fatores de identidade, patrimoniais, culturais de um determinado destino. Isso porque um roteiro nos ajuda a divulgar a história e características de um lugar ou de uma culinária, seus povos, sua geografia. Por isso, os roteiros turísticos são, ao mesmo tempo, um instrumento para a organização das práticas e fluxos turísticos e um filtro de informações e dados que nos ajuda a estruturar a oferta turística, agregando lugares e ativos sob uma marca e experiência únicas. Isto é, condicionando e traduzindo a vivência que queremos passar, de forma que as pessoas voltem para suas casas com lembranças e conhecimentos que possam manter na memória e que possam passar adiante. Essa organização e articulação potencializam o estímulo à cooperação e a ativação de acordos de parceria entre agentes locais, ampliando nesses destinos aspectos muito positivos, tanto econômicos quanto sociais. Em resumo, a concentração e ordenação de atividades e atrativos e o desenvolvimento de roteiros turísticos permitem estimular os gastos dos turistas, criar produtos e organizar experiências que incentivam o aumento da permanência dos visitantes nos destinos e os façam querer voltar, ou convencer outras pessoas a também visitá-los. Mas quais são os seus benefícios para os lugares e personagens que fazem parte dele? A Organização Mundial do Turismo, a OMT, identifica um conjunto de benefícios associados à criação de um roteiro turístico que se subdividem em 4 áreas fundamentais, que são inovação, economia, relações entre os parceiros e sustentabilidade. Inovação proporciona uma oportunidade para desenvolver experiências inovadoras aos visitantes, alinhadas às tendências dos mercados emergentes.
Além disso, um roteiro turístico bem construído pode atrair novos segmentos de mercado e gerar o retorno dos visitantes. Economia. Tem a capacidade de equilibrar o fenômeno turístico de uma região ou cidade e gerar novos fluxos territoriais, ou seja, direcionando a procura para regiões mais periféricas, por exemplo, que não seriam facilmente visitadas de outra maneira. Relações entre os parceiros. Cria múltiplas oportunidades de cooperação, inclusive entre fronteiras, por exemplo, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, ou entre o Paraná e a Argentina, e por aí afora. E de marketing colaborativo de destino também. Também ajuda a desenvolver a compreensão cultural e o reforço da coesão social e dos laços culturais entre as pessoas, a nível local, regional, nacional e ou até internacional. Os roteiros turísticos têm o efeito de motivar e envolver os intervenientes de várias localidades, gerando parcerias e expandindo a importância das cidades. Sustentabilidade. Pode ser um instrumento para proteger e promover o patrimônio natural e cultural, tanto material como imaterial. Os roteiros turísticos podem ajudar a proporcionar viabilidade econômica às atividades, particularmente os relacionados com setores mais tradicionais, como a agricultura ou artesanato. Também pode permitir aos viajantes com interesse em sistemas naturais extensivos, ecológicos, topográficos ou geológicos, uma experiência e compreensão mais ricas. Entre os moradores locais, os roteiros ajudam a mostrar a importância da região e a importância de preservá-la, justamente em um mundo cada vez mais preocupado com questões de sustentabilidade. Com uma abordagem temática, como é a do turismo gastronômico, um destino pode gerar o interesse dos turistas em épocas específicas e distintas do ano para evitar uma forte sazonalidade ou restringir um destino a uma temporada, a fim de reduzir a pressão sobre os atrativos que estão mais sobrecarregados, prolongando ainda o fluxo dos visitantes. Graças a essa, entre aspas, capilaridade territorial que gera, os roteiros de turismo gastronômico podem ajudar a revitalizar áreas em declínio, ingredientes em risco de desaparecimento e ou ajudar a colocar novos destinos no radar ou no mapa turístico, criando novas oportunidades de emprego, estimulando o empreendedorismo e a inovação ao longo da cadeia produtiva do turismo. Como consequência, ainda podem criar condições para atrair financiamento ou investimentos do setor privado, desenvolvendo toda a região em que o destino está. O turismo gastronômico é fundamental para gerar um maior interesse das pessoas pelos valores identitários de uma cidade, região ou país. Gastronomia pode ser uma forma de potencializar o turismo. Cada vez mais as pessoas viajam para comer e conhecer o que há de culinária de cada região ou país. Utilizar a gastronomia como ferramenta de atração de novos fluxos de turistas e como estratégia de destino é fundamental para o turismo hoje. Haja vista ter se convertido na terceira principal motivadora de viagens em todo o mundo. Antes de mais nada, conhecer bem a região e mapear seus principais atores, conhecer os produtos, ingredientes e receitas que são parte daquela paisagem agroalimentar, muitas vezes, muitos deles são poucos conhecidos e utilizados, estão em risco de desaparecer ou ainda têm um grande potencial de divulgação. Mapear quem são as pessoas, os artesãos e os produtores que vivem naquela região, quais os restaurantes, bares, feiras e outros espaços que oferecem o que é cultivado ou tradicional dali, isto é, identificar quais as potencialidades a serem trabalhadas naquele local. A partir de uma análise mais detalhada, é possível elencar as maiores fraquezas de um destino,
Por exemplo, ser afastado de aeroportos ou ainda pouco conhecido. As ameaças que ele pode representar para a localidade, falta de infraestrutura hoteleira ou de saneamento, por exemplo. As fortalezas que podem fazer dele uma referência no panorama turístico, exemplo, paisagens, museus, tradições, conectividade, etc. E ainda se aproveitar de oportunidades únicas que só existem ali. Uma comunidade local engajada, ser o centro de produção de um produto com identificação geográfica ou patrimonializado, como um queijo, um embutido, um doce, uma farinha de mandioca, uma panela de barro, uma bebida, entre outros. Fase 1. Identificar, inventariar e analisar o potencial e o grau de desenvolvimento dos vários elementos da cadeia de valor de turismo gastronômico. A cadeia de valor adota uma visão funcional e abrangente do turismo gastronômico, isto é, o vê como um sistema de 7 elos que se complementam e que interagem para permitir uma experiência turística coerente e mais bem-sucedida. Primeiro elo, o patrimônio gastronômico. Aspectos naturais ou da biodiversidade local, os bens patrimonializados, as manifestações associadas à cultura alimentar. Número 2. Produtos gastronômicos, que são os ingredientes, produtores, alimentos típicos ou culturalmente inseridos ali. Número 3. Setor da hospitalidade, alimentação fora do lar e hotelaria, informação quantitativa e qualitativa do número de unidades hoteleiras e a classificação dos estabelecimentos, tanto de hotelaria quanto do setor de alimentação fora do lar. A diversificação de oferta de restaurantes e similares, fine dining, cozinha autoral, culinária tradicional e popular, boteco, bar, gastrobares, cafeterias, padarias, etc. A distribuição geográfica, central e periférica, os preços. Não esqueça que o turismo gastronômico também deve ser acessível e democrático, etc. 4. Comércio especializado, mercados tradicionais, feiras de produtores, empórios, mercearias, tabuleiros de acarajé, tacacazeiras, pastelarias, adegas de vinho, de cachaça, cafeterias, torrefadoras, fábricas de chocolate, fazendas produtoras, agroindústrias de alimentos, etc. 5. Eventos e atividades de divulgação da cultura alimentar. Feiras e mercados que oferecem produtos da agricultura, pesca e agropecuária, festivais e eventos gastronômicos, festas associadas à colheita de alimentos e vindimas, operadoras e guias de turismo, entidades gestoras de destino e escolas de gastronomia e culinária. 6. Locais de educação gastronômica, museus, teatros, exposições culturais relacionadas às expressões e manifestações da cultura alimentar. Centros de degustação de vinhos, cachaças, cafés e outros alimentos. 7. Centros de pesquisa e formação gastronômica. Universidades, cursos superiores relacionados com gastronomia, escolas de hotelaria e centros de formação de curta duração, cursos rápidos oferecidos em operadoras de viagem ou em plataformas como Airbnb, Eat With, etc. Sabendo disso, podemos ir para a fase seguinte, que deve envolver uma análise externa das tendências do turismo gastronômico, turismo, alimentação, gestão de restaurantes, para determinar a demanda real e o potencial para o turismo gastronômico. Além disso, devemos posicionar o roteiro de acordo com os segmentos do turismo gastronômico que se pretende atingir e identificar possíveis parceiros e concorrentes. Para analisar as tendências, é fundamental realizar um diagnóstico aprofundado, quer do comportamento da procura, quer das tendências e correntes de inovação em curso. Esta análise deve ter em conta indicadores quantitativos, especialmente de organizações oficiais, bem como um conjunto de estudos e relatórios técnicos produzidos sobre esse tópico. A consolidação do turismo gastronômico no Brasil passa necessariamente pela oferta de novos roteiros turísticos e novas experiências que tenham competitividade nos mercados nacional e internacional. A roteirização turística, portanto,
busca integrar os diversos atrativos que estão dispersos em um destino, organizando informações, serviços e estruturas em torno de elementos comuns para fins de promoção e comercialização. Para que os efeitos multiplicadores do turismo resultem em benefícios para a comunidade local, esse trabalho exige planejamento e deve engajar os diversos atores envolvidos com o turismo de forma participativa e inclusiva, promovendo ainda o desenvolvimento territorial. Um roteiro de turismo gastronômico deve ser entendido como um processo educativo para a valorização do patrimônio agroalimentar e cultura local. Como dito, embora a gastronomia figure como elemento central e motivador das viagens, o turismo gastronômico não deve se restringir aos restaurantes. A compreensão desse processo possibilita que, no momento da identificação e inventariação dos vários elementos da cadeia de valor do destino, surjam oportunidades para todos, desde quem produz o alimento até outra ponta da cadeia, quem o serve, e, principalmente, quem vai usufruir deles. No próximo episódio, vamos fazer tudo isso na prática e conhecer muitos lugares maravilhosos, chefes renomados e um cardápio de dar água na boca. Não deixe de assistir os próximos capítulos dessa super websérie e curtir esse vídeo. Até já!